Hoje é dia de trazer dicas de leituras para vocês aproveitarem a Black Friday. Oi gente, aqui é a Gláucia e no vídeo de hoje eu fiz uma seleção de alguns livros que, se eu ainda não tivesse na minha estante, eu iria aproveitar a Black Friday se eles estivessem em promoção para adquirir. Então eu fiz aqui uma pequena seleção de alguns livros, claro que não dá para mostrar tudo que eu compraria se eu pudesse, mas são algumas dicas para que vocês saibam se vale a pena ou não ficar de olho nesses livros se eles entrarem em promoção lá no site da Amazon. Antes de começar a mostrar essas dicas, eu vou convidar vocês a já deixarem o like aqui no vídeo para ajudar no engajamento. Se inscreve no canal para ficar por dentro das próximas novidades e deixa aqui seu comentário se vocês também indicam algum livro para eu ficar de olho e para os outros leitores ficarem de olho também durante esse período de promoção. Deixo aqui também um beijo para todos os membros lá do Clube Mais Que Livros que fazem parte do meu clube de apoiadores do Catarse. Se você ainda não conhece o clube aqui do canal, aproveita para conhecer, o link fica sempre aqui embaixo na caixinha de descrição e lá vocês têm alguns benefícios que são bem legais, como por exemplo estar num grupo de leitores, de pessoas que amam livro, tem sorteio, tem leitura coletiva, tem mimos que vocês recebem em casa, então vai lá conferir e considere também fazer parte do clube aqui do canal. Vou começar então essa seleção, essas dicas de livros com Vem Comigo, da Karma Brum, que é um livro que eu já panfletei bastante, mas que continua sendo um livro que não tem muita visibilidade e eu não vejo muita gente falando sobre ele no mundo literário. Esse livro aqui é ótimo para quem gosta de histórias emocionantes, dramáticas. É uma obra que vai falar sobre luto, né? Nós temos uma personagem aqui que passou por um acidente onde ela perdeu o bebê dela e por conta disso ela está vivendo ali momentos difíceis e isso acaba impactando no casamento dela, né? Na vida dela em família também. E ela desconta muito também no próprio marido. Então é uma história que, além de trazer essa carga dramática, também traz aqui essa mulher tentando recomeçar, sabe? Mesmo passando por uma situação tão complicada. Esse livro traz grandes surpresas, grandes descobertas. É muito gostoso acompanhar a jornada da personagem. Ela viaja para vários países que ela sempre sonhou para tentar resgatar quem ela era, né? Então é uma obra que eu amo, super indico e queria muito que todo mundo lesse porque esse livro é maravilhoso. Agora, se você está atrás de um thriller psicológico que te prenda do início ao fim, A Empregada é a escolha acertada. Esse é um livro que eu não consegui largar até descobrir ali o que acontece nessa história. Aqui nós temos uma protagonista que é a Millie, que tem problemas aí com a justiça, ficou presa por um tempo e por conta disso ela não consegue arrumar emprego com facilidade, a vida dela tá o próprio caos. Até que ela consegue uma vaga dos sonhos na casa da Nina, que é uma ricaça que tem uma mansão maravilhosa e um marido que parece perfeito. A Millie fica muito feliz com essa oportunidade, a vida dela finalmente vai se reerguer, só que algumas coisas estranhas começam a acontecer, como por exemplo a Nina, que é a patroa dela, parece que tem dupla personalidade. Uma hora ela é um anjo, outra hora ela é um demônio. Enfim, muitas coisas acontecem nesse livro e a nossa protagonista vai tomar algumas atitudes que irão surpreender aí no decorrer da história. Não dá pra falar muito mais sobre esse livro, mas é um livro que a gente devora e fica aí mais essa recomendação pra vocês. Um Homem Chamado Ove é livro pra quem quer se emocionar muito. Aqui a gente vai ter o Ove, que é um vizinho aí bem complicado de lidar aqui para os personagens, porque ele é metódico, porque ele gosta de regras, ele gosta que as coisas sejam feitas da forma que tem que ser. E tudo que foge do controle, ele acaba indo ali nos vizinhos e falando, não pode ser assim, não é permitido, isso é fora da... Enfim, é um personagem que incomoda, mas é um personagem que tem uma história linda, que teve uma perda muito significativa na vida dele. Por conta disso, ele tá aí perdendo a vontade de existir. Então é um livro que vai mostrar como é difícil, né, a solidão na velhice, mas ao mesmo tempo como é importante que as pessoas abracem, né, os idosos, né, que abracem ali essas pessoas tão solitárias e como isso pode ser uma salvação na vida de quem tá ali sozinho.
Eu chorei horrores com esse livro, então já preparem os lencinhos. E o melhor, esse livro já tem adaptação e a adaptação também tá muito gostosinha de assistir. A Voz do Coração, da Julia Whelan, foi um livro que me surpreendeu positivamente. Eu não esperava gostar tanto dessa história. E foi uma história que, além de trazer uma protagonista interessante, uma protagonista que foge completamente dos padrões que a gente está acostumado, ele traz também uma profissão que acaba interessando nós como leitores, porque ele fala de uma personagem que é narradora de audiobooks, né? E é muito interessante acompanhar como é o processo de narrativa, como é a escolha dessas histórias, como é o cenário disso tudo acontecendo, né? Como os audiobooks ficam prontos. Então ele mostra muito esse lado da narração do audiobook, ao mesmo tempo que ele traz um drama, ele traz aqui muito sobre autoaceitação em relação à personagem, ele traz também um romancezinho que é uma delícia de acompanhar. Gente Ansiosa, do mesmo autor de Um Homem Chamado Ove, e esse aqui é um dos meus queridinhos, então não tinha como não indicar pra vocês. Esse livro aqui me fez refletir muito sobre a vida adulta, sobre como algumas coisas são tão difíceis, mesmo sendo adultos, né? A gente acaba achando que por ser adultos a gente já tem resposta pra tudo e firmeza nas coisas que a gente considera que estão certas, e esse livro acaba dizendo assim, olha, eu te entendo, não é bem assim, não é tão fácil, você ainda está livre para ter seus traumas, para amadurecer, para errar, para aprender. Então é um livro que me fez refletir muito sobre isso, ao mesmo tempo que ele traz aqui personagens que se assemelham, né, que nos permitem ter uma identificação, porque são personagens falhos, personagens com traumas, personagens que estão tentando acertar e tentando ultrapassar barreiras que a própria vida impõe, né, ou a sociedade impõe sobre nós adultos. É isso. Não dá nem pra falar muito mais sobre esse livro, mas ele é perfeito, leiam. A Casa no Mar Cerúleo também é um livro que fica aqui de recomendação, que eu com certeza compraria se tiver em promoção na Black Friday. Esse livro aqui, ele vai trazer um personagem que tá ali muito focado no trabalho dele, ele tá focado na bolha dele e ele não consegue enxergar o entorno. Até que ele acaba sendo levado para uma situação onde ele precisa enxergar além do próprio umbigo, sabe? Então é um livro que vai trazer justamente isso, enxergar para o outro, se importar com o problema do outro, e dessa forma a gente amadurece, dessa forma a gente cria empatia, né? E é isso, um livro com muitos aprendizados e também com um romancezinho e crianças que encantam. Amei e leiam. Próxima indicação é um clássico, Morro dos Ventos Uivantes, já é muito famoso, né? Mas eu indico pra vocês principalmente essa edição da Antofágica, que é perfeita e que era um sonho na minha estante. Eu amo essa história, mas muita gente ainda acha que estamos falando de um romance quando a gente fala de Morro dos Ventos Uivantes, né? Mas na verdade é uma história com muita mágoa, com muito rancor, com muito ódio, então já estejam preparados para isso. E o que eu acho mais incrível nesse livro é que a autora consegue despertar todas essas emoções na gente enquanto lemos, né? A gente consegue sentir a atmosfera de rancor que existe nesse livro. Eu amo essa história, então fica a minha recomendação dele pra vocês também. Pra quem gosta de fantasia, trouxe aqui Cinder, que é um livro que tem tempo que eu não falo sobre. Esse é o primeiro livro de uma quadrilogia, ele tem até mais um outro livrinho depois. Mas esse livro aqui é um livro que vai trazer um reconto de fadas, né? Nós vamos ter aqui a Cinderela, mas é uma Cinderela cibernética e muita coisa acontece nesse livro aqui. É uma história futurística, tem romance também, tem muita correria, tem muita confusão. É um livro que eu adorei, que eu fiquei também vidrada. E a série é boa como um todo. A Coleção de Arrependimentos de Clover é outro livro para quem gosta de refletir, de se emocionar. Foi um livro que eu li recentemente e aqui nós temos uma protagonista que é uma doula da morte, então a profissão dela já é uma coisa que me deixou assim muito curiosa. Ela tá ali presente para as pessoas que são sozinhas, né, que estão ali nos momentos finais. Então ela tá ali para ajudar a essas pessoas não estarem sozinhas, né, nesse momento, mas também para que elas consigam lidar ali com questões mal resolvidas antes de falecer. Então é um livro que é reflexivo, a personagem, por trabalhar com essa profissão, ela acaba também sendo muito solitária, então ela vai entendendo mais sobre esses pacientes, ela vai também criando ali um caderno com os arrependimentos que essas pessoas tiveram, né? E ela tenta fazer com que alguns desses arrependimentos ela mesma faça acontecer
para que ela não se arrependa como a pessoa se arrependeu. Então esse livro fala justamente sobre isso, né? Sobre coisas que a gente se arrepende de não ter feito, né? Ou que a gente deixa de fazer, deixa para depois e às vezes não dá tempo. E essa lista não teria graça se eu não trouxesse aqui o Ceifador, essa distopia incrível, maravilhosa que eu vivo panfletando a todo momento. Aqui nós temos uma distopia que vai falar de um mundo onde a humanidade venceu a morte, venceu a fome, eles não precisam mais se preocupar com dinheiro, com velhice, nem nada disso. E por conta disso é criada uma ceifa, e essa ceifa tem como propósito colher vidas, para justamente acabar com a superpopulação que está acontecendo na Terra. Mas como nem todo sistema é perfeito, aqui na ceifa nós vamos ter o quê? Muita coisa errada acontecendo, muita gente indo contra as leis, contra as regras, né? Fazendo essas ceifas de maneira cruel. Então é um livro que vai trazer muito aí sobre essa questão da humanidade também, sobre a humanidade nunca estar perfeita, sobre o ser humano sempre conseguir dar o jeitinho dele para se dar bem na história, né? É um livro que eu amo, a trilogia como um todo, e inclusive lançaram recentemente As Foices, que é o livro de contos desse universo de Ceifador. Eu também já li, eu amei. Então fica aí a recomendação, para quem não leu a trilogia de Ceifador, já comprar o Ceifador, e para quem já leu a trilogia, leia As Foices, porque tá incrível. Desenhos Ocultos foi mais um livro que me surpreendeu muito. Esse livro aqui a gente leu lá no meu clube do Catarse, e é um livro que eu nem tinha pretensão de ler, sendo bem sincera para vocês, mas é um livro que me prendeu desde a primeira página. Que história maravilhosa de acompanhar. Aqui nós temos uma protagonista que também teve ali problemas com a lei e por conta disso ela não consegue arrumar um emprego, bem parecido ali com o início da história de empregada, né? Mas completamente diferente, porque aqui a história é muito bem fechada e ao contrário do que eu imaginava, né, que seria uma história de muito suspense, que eu ficaria morrendo de medo se acontece, ele também é um livro que emociona. Então ele consegue trazer, sabe, o melhor de todos os gêneros que ele trabalha nessa história. Ele consegue ser um livro bem escrito, ele consegue manter o suspense, ele consegue manter uma história bem amarrada e no final ele oferece lenços pra gente. Então é um livro que eu amei, já fica a minha recomendação pra vocês também. Só comprem, só comprem. E Stephen King também tá nessa lista. Eu poderia colocar aqui inúmeros livros do autor, mas vou colocar Novembro de 63, que tem ficção científica, romance, viagem no tempo e uma escrita maravilhosa. É um livro que também me deixou assim vidrada, ansiosa pra saber o que ia acontecer. E o King termina ele de uma forma que eu não esperava. Então, fica aí a minha recomendação para vocês também. Eu adorei esse livro e ele é um livro bem grandinho. Então, se entrar em promoção, aproveitem. E esses foram só alguns livrinhos que eu compraria se eu ainda não tivesse na minha estante para vocês ficarem de olho. Me conta aqui se vocês já leram algum desses livros, se ficaram com vontade de ler, qual deles vocês vão colocar na wishlist de vocês. E não esqueçam de deixar seu like aqui, seu comentário, compartilhar esse vídeo com algum amigo que possa gostar desse tipo de conteúdo. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e um beijo pra todos os membros lá do Clube Mais Que Livros. Não esqueçam de adquirir esses livros com o meu link da Amazon, que fica sempre aqui embaixo na caixinha de descrição, porque isso me ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!